bem-vindos ao segundo bloco do programa Soluções Industriais. O programa que fala de produtos e serviços para a indústria. Não deixa de acessar o nosso site, www.soluçõesindustriais.com. Lá você que é comprador, você que é projetista, você que é profissional de manutenção, pode encontrar soluções em produtos e serviços para a indústria e também dicas e orientações e uma série de artigos escritos por especialistas para você melhorar a produtividade e inovação na sua indústria. E agora no segundo bloco, para falar de um tema bastante importante para a indústria, não dá para imaginar a indústria, equipamentos, máquinas, sem esse item fundamental que a gente vai conversar agora. E para falar sobre o segmento de parafusos, eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Antônio Carlos Machado, ele que é presidente e fundador da ARS Indústria e Comércio de Parafuso. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Para você conhecer um pouquinho mais o Antônio Carlos, ele é fundador e diretor comercial da ARS Indústria e Comércio de Parafusos e Ferragens. Ele é formado em administração de empresas, ele possui mais de 40 anos de experiência no mercado de fixação e é um dos pioneiros em soluções de lojas in company na linha de fixação no Brasil. É uma pessoa bastante experiente no segmento, que a gente vai bater um papo aqui bem tranquilo, bem descontraído, sobre esse segmento de fixação industrial. Bom, Antônio, eu queria, para começar, perguntar para você, quer dizer, como é que surgiu a ideia da criação da ARS? Bom, isso foi o meu pai lá para os anos de 1963, 64. Ele já trabalhava nesse ramo de ferragens, ele trabalhou muito tempo em São Paulo. Depois disso ele foi trabalhar com uma pessoa amiga, depois ele achou que ele tinha que montar a própria loja. Aí eu, a minha mãe, Dona Rita, o Paulo Roberto, que é o meu sócio, montamos a ARS. E meu pai, naquela época, ele trabalhava na Ródia, ele continuou trabalhando para garantir o pão nosso de cada dia. Então, a grande vantagem que nós tivemos no começo do nosso trabalho é que todo o movimento da ARS inicial ficava na própria ARS. Nós não tínhamos a necessidade inicial de ter do nosso pão nosso de cada dia, porque meu pai garantia isso na empresa. Depois disso, meu pai sempre teve um sonho de ter uma loja grande, uma loja de ferragens, não precisava ser grande, uma loja de ferragens completa. Então ele pegou e montou e nós começamos a trabalhar. O início foi difícil, muito difícil, mesmo tendo a retaguarda dele. Depois de um certo tempo a loja começou a andar, aí ele pegou e saiu da Ródia. Mas como ele estava em época final de aposentadoria, ele passou a ser empregado. Do meu irmão e da minha mãe. Ironia, né? Mas ele passou a ser empregado para poder ter um benefício melhor do INSS, que já é pouco. A partir de um determinado momento, ele passou a tomar conta, mas sem ser dono. Ele mandava tudo, vazia, ele que mandava. E com isso começou a ARS, com uma loja de ferragens. E nesse meio tempo nós compramos uma indústria de parafuso e começamos a gostar do parafuso. Eu, principalmente, gostei muito mais do parafuso do que da ferragem. Então, a ferragens é por causa do meu pai e o parafuso é por causa minha e do meu irmão. Depois de um certo tempo, meu pai veio a falecer e a gente continuou com a ARS e estamos até hoje. Hoje a minha mãe ainda é sócia da empresa, mas não atua mais. Hoje é eu e o Paulo Roberto, que é o meu irmão e sócio da empresa. Quer dizer, 40 anos de mercado deu para conhecer muito tipo de empresa, muito tipo de aplicação, quer dizer, é 40 anos, né? E com o mesmo CNPJ? Com o mesmo CNPJ. Isso é uma das coisas que eu acho que é glorificante, apesar de ser obrigação de todo mundo, não mudar o CNPJ, passar as dificuldades que todo mundo passa e enfrentar de frente todas elas. A gente teve N planos de economia, nós passamos por todos, superamos, alguns baqueamos, levantamos e estamos aqui com o mesmo CNPJ, graças a Deus. Antônio, e hoje, quer dizer, você vê o Brasil de hoje diferente do Brasil de 20, 30 anos atrás, no teu segmento? Vejo. Hoje vieram muitas indústrias para o Brasil, multinacionais, fortaleceu muito o setor industrial e toda a indústria usa um parafuso, ou um parafuso madeira, um parafuso A325, um parafuso especial, alguma coisa. Toda a indústria, 99,99% usa o parafuso.
Então houve um crescimento na demanda. Entendi, muito legal. Doutor Delgado, muito se fala do chinês, desses produtos asiáticos e tal. Como é que você vê? É uma ameaça para a indústria nacional de uma maneira geral, no teu segmento de parafuso ou não? Ou é uma coisa que não tem que se preocupar? Tem que se preocupar, tem sim. Tanto é que a gente ouve falar todo dia que o governo está preocupado com isso. As nossas indústrias, a maioria das nossas indústrias já estão trabalhando também com parafuso importado, o que é ruim para nós. Se você importa, você não produz aqui. Se você não produz aqui, você não tem mão de obra. Se você não tem mão de obra, você não tem emprego. Então eu acho complicado o parafuso importado chegar no Brasil, como está chegando ultimamente. Hoje acho que mais da metade do parafuso que se usa no Brasil é importado. E o segmento aí de fixação de parafuso, ele é profissionalizado ou não? Até alguns anos atrás, pouco se ouvia falar em profissionalização. Tá? A RS, há uns 10, 15 anos, pouco mais ou menos, a gente começou a perceber que alguma coisa estava mudando. Então foi quando nós começamos a profissionalizar o nosso pessoal. Hoje a RS tem um departamento de qualidade, a RS tem um departamento de TI, tudo com profissionais, funcionários da RS. A RS hoje ela é uma ponta assim, referência, não digo que seria a primeira referência no mercado, mas é uma empresa de referência no ramo de fixação e de EPI no mercado. Tá? Parafuso, parece que, porque até há um pouco tempo atrás, o fabricante ia montar uma máquina, o que ele falava? Compra chapa, compra isso, compra aquilo, e depois você compra o parafuso. Mas o parafuso, meu pai escutou, eu escutei muito tempo, vai na farmácia que tem. Aí você chegava na farmácia, não tinha parafuso, porque você monta uma máquina, você tem que ter um parafuso diferenciado, tem uma dureza, tem alguma especificação técnica diferente. Então, a gente passou a começar a ter profissionais, a treinar muita gente para isso. Então, hoje nós estamos no caminho da profissionalização total da RS. Como é que a RS pode ajudar os projetistas, os engenheiros, no desenvolvimento das máquinas, no momento do projeto para escolher o parafuso ideal? Bom, esse já é um outro departamento. Nós precisaríamos criar hoje, nós estamos pensando em criar alguma coisa, contratar um engenheiro para a gente só fazer desenvolvimento. Entendi. Mas isso é um projeto para daqui a alguns anos, uns 2 ou 3 anos ainda, tá? Entendi. Hoje o que a gente pode fazer? A gente pode intermediar um fabricante de ponta com o nosso cliente final. Você sabe que eu tenho uma experiência com parafuso? Eu comprei uma bicicleta para minha filha, ela veio desmontada. E aí, na hora de montar a bicicleta, cadê a chave para apertar os parafusos? Não veio. Depende, você vai ter que usar uma chaveada. Era uma chaveada, só que não veio a chave. Isso aí você tem que ir numa loja de parafuso. Pois eu tive que ir lá atrás da chave e minha filha querendo andar lá de bicicleta e não tinha chave. Bem por aí, o parafuso pode fazer isso. Sem aquele parafuso você não conseguiu montar o guidão, provavelmente, e ela não conseguiu andar de bicicleta. Então o parafuso é muito importante. Agora, eu achei bem interessante o que você comentou aí a questão da qualidade, o investimento na qualidade para poder melhorar a profissionalização, a padronização e tal. E quer dizer, esse investimento você viu que era necessário em função do quê? Bom, nós há alguns anos atrás, nós começamos a desenvolver um trabalho com as empresas e essas empresas começaram a exigir da gente alguma coisa a mais. ISO 9000, que nós já conversamos um pouquinho, certificação, queria um parafuso com algum certificado de qualidade que até então para a gente era meio desconhecido. Aí começamos a entender o porquê de um certificado de qualidade, porquê de algumas coisas. Quando você recebe um parafuso, mesmo de fora ou importado, você recebe um certificado de qualidade. Mas quem é que garante que aquilo que está escrito no certificado é o original, é o real? Então nós passamos a desenvolver um trabalho de mandar também, qualquer tipo de parafuso que chega para a gente manda fazer os testes nessas empresas especializadas. Então um cliente começou a pedir, eu quero 3 parafusinhos, tal, M36 por 200 e não sei quanto, 10.9 com certificado com um monte de coisa. Mas vai ficar muito caro para 3 parafusos. Aí o cliente me respondeu, eu não perguntei o preço, você dá o seu preço, se o seu preço for bom eu compro, se não for bom eu compro do outro. Aí nós começamos a ir atrás dessa certificação, fomos aprender o que queria dizer um certificado de qualidade. Vimos a necessidade que nós tínhamos que ter uma pessoa de qualidade.
Aí nós contratamos uma pessoa de qualidade que foi aquele que desenvolveu para nós a ISO 9000. Depois disso falou, mas ficou só no papel, só no volume, nada prático. Eu quero saber do parafuso, como é que mede, como é que faz a dureza, o que faz. Porque a qualidade é a gestão, A não gestão é a técnica do produto. Aí nós fomos obrigados, não, ninguém obriga nada. Nós vimos que tínhamos a necessidade de uma pessoa já especialista na área. Contratamos uma pessoa de qualidade e agora temos 4 pessoas da qualidade. Então todos eles são técnicos formados, experientes, conhecem muito bem, sabem fazer uma medida, uma dureza de um parafuso, dizer se aquele parafuso está, o que tem que ser visto para ele poder ter uma qualidade assegurada. Quer dizer, tudo isso é investimento, né? Tudo isso é investimento, é muito investimento. Isso não é barato. Você vai falar uma pessoa de qualidade, ele vai ficar na sala dele lá, mexendo em número, papel, máquina e tal, falando, pô, esse parafuso você comprou, mas não serve, não está aprovado. Quer dizer, em 1 minuto, 2 minutos, ele me reprova um monte de parafuso que o cliente está esperando. E assim é que é feito. E a palavra dele é a que vale hoje na RS. Agora, Antônio Carlos, essa história de polegada, milímetro, isso vai acabar um dia ou sempre vai caminhar os dois juntos? Eu gostaria que isso acabasse amanhã. Se definisse no Brasil, ou vamos usar polegada ou vamos usar milímetro. Porque, só para você ter uma noção, você é obrigado a ter estoque de parafuso. Vamos falar só do sextavado. Tá? Sextavado você tem ele de ferro, você tem ele grau 5, você tem ele grau 8, já estamos falando no Brasil em grau 10. Muito, por sinal. Ele tem rosca fina e rosca grossa em polegada. E a mesma coisa em milímetro. Então, se você não tivesse uma delas, o teu investimento em estoque seria menor, você poderia investir em outras coisas, em outras máquinas. Eu espero que isso já é uma lei que era para ter terminado, mas acho que ainda vai longe. Viu? Vai longe. E fala um pouquinho dos diferenciais que a RS tem no mercado aí de fixação. Bom, nós quando montamos também a loja, o que aconteceu? Bom, montar uma loja é uma coisa mais ou menos simples, não precisa de um grande investimento, tanto é que você vê, se você procurar o número de lojas que tem por aí hoje, você vai ver que são várias. Mas então nós teríamos que ter alguma coisa diferente. Nós fizemos uma pesquisa com algumas pessoas e fomos informados, verificamos que fora do Brasil, a indústria normalmente não vende direto. Ela vende para as grandes lojas, que as grandes lojas é que desenvolvem tudo. Aí eu falei, e ficamos sabendo que existia um trabalho de VMI. O que é isso? Sei lá o que é VMI. Bom, aí fomos pesquisar, é a tal da loja in company. E é muito bom você falar um pouquinho do que é esse conceito então, loja in company. Vamos lá falar o que é loja. Loja in company é o seguinte, você como industrial, como dono de uma propriedade de uma fábrica, ou presidente de uma fábrica, você se preocupa muito com o teu balanço, porque ele quer um balanço enxuto e estoque mínimo, venda máxima e estoque mínimo. Isso é o que todo mundo pensa e é o ideal. Então, o que nós pensamos? Bom, se a gente conseguir pegar alguma empresa, administrar o almoxerifado dela, depois de um pouco tempo, ela não vai ter mais aquilo no estoque. Aquilo é um ganho real. Então, hoje, o que é uma loja em compra? Simplesmente nós chegamos na sua empresa. Uma espécie de just in time aí para a empresa. Pouco mais ou menos isso. Mas eu chego na sua empresa, você tem lá hoje X mil reais em estoque. Esse X mil reais você passa ele para mim. No primeiro momento a gente vai administrar esse estoque. Quando o teu estoque for zerando, a gente vai entrando com o estoque da RS. Por exemplo, se você tem alguns itens que você está com estoque já há 2 ou 3 anos, a tua matriz ou a tua diretoria daqui a pouco começa a exigir que você sucateie aquilo. Depois de um período, a gente senta, conversa, vê os itens que não são especiais. Se for um item comum, a RS compra aquele item num preço negociado, compra aquele item, aquilo sai do teu estoque, fica no meu estoque da própria loja, o que você for usar, ou da matriz. Que interessante. Qual é a vantagem? Você hoje, para montar um projeto, você vai numa empresa, você fala, eu preciso, numa indústria, eu preciso comprar 200 parafusos. A indústria fala, não vendo, eu vendo 2 mil, 20 mil, 30 mil. Então você compra 20 mil e você deixa aquilo lá. Você usa os 2 mil, aqueles 18 mil vai jogar fora um dia. Com o trabalho da RS, o que acontece? A RS compra os 20 mil. Você só compra os 2 mil. Então você vai com a sua requisição no nosso almoxerifado,
Você requisita os parafusos que você necessita e você só paga o que você usar. Você não tem um estoque que é o custo da sua empresa. Se você fizer uma conta simples, só na parte financeira, você tem um ganho de 20% a 25% ao ano só no custo financeiro desse produto, do estoque parado. Muito interessante. Uma outra vantagem, por exemplo, que você tem nas lojas em company, você hoje para comprar uma requisição, você recebe uma requisição, faz um trâmite normal, 3 cotações, o que é normal de praxe. E depois vai para o diretor assinar, olha quanta pessoa envolvida, vai para o diretor assinar, ou dependendo do valor, vai até para o presidente assinar, olha o valor que vai dar isso. Hoje com a gente não, você vai lá, você faz uma requisição de 2 peças, leva as 2 peças e você só tem uma única fatura no mês. Então você não tem que comprar de 10 fornecedores, você compra de um só com uma única fatura no mês. Você economiza cheque, o cheque já não usa mais hoje, mas economizaria um cheque, uma menina que fica controlando tudo isso, é uma única nota fiscal, uma única fatura no mês. Agora, as lojas in company, que tipo de empresa ela é aplicável? Qualquer uma. Qualquer empresa. Fábrica pequena, média? A gente procura um consumo em torno de 80 mil reais, 60, 80 mil reais por mês, que é para não ser viabilizar. Para viabilizar. Agora, como é que pode acontecer? De repente você não usa os 80 mil de fixação, 60 mil de fixação, mas você tem algum outro produto que entra na minha loja de ferragens, que está no começo da nossa conversa. Então você tem alguns outros itens, você tem algumas coisas mais que você pode agregar no pacote. Então ele é altamente, para qualquer empresa, ele é altamente lucrativo. Muito interessante. Bom, para uma indústria comprar de um distribuidor industrial ou de um fabricante, o que é vantagem e desvantagem? O fabricante vai exigir de você uma compra sempre fechada, um pacote fechado, você vai ter que comprar uma quantidade que ele determina, ele não abre embalagem, ele não atende valores mínimos de faturamento, ele só atende valores mínimos de faturamento. Numa revenda ou numa loja, uma outra loja, você compra o que você precisa, só o que você precisa. Se você precisar de 100 parafusos, pode ser um parafuso de madeira 2,2 por 12, que é um pequenininho, aquele que você usa no sofá, alguma coisa, ventilador, tudo mais. Você vai lá e compra 10, 20, 5 peças, e na indústria você vai ter que comprar 50, 100 mil peças. Antônio, uma pergunta estratégica. Quais são as maiores dificuldades no setor e o que vocês têm feito para superar essas dificuldades? Bom, a dificuldade maior hoje, mas a maior de todas hoje é mão de obra. Que coisa! Especializada. Mas tem tanta gente desempregada no Brasil? Tem, realmente tem, mas os que são especialistas, os que têm um pouco de estudo, que fazem os treinamentos, não tem falta de emprego. Tem emprego. Nós estamos treinando muita gente. Hoje a gente pega a pessoa, faz o treinamento, paga algum tipo de estudo para ele, algum treinamento especial, para ele ficar depois 2, 3 meses e ir embora. Mas também faz parte do negócio. Não dá para deixar ele desqualificado lá. Não, não tem jeito. Hoje não tem jeito. O mercado não aceita mais. Fala um pouco para nós aí, a gente está quase terminando a entrevista, dos projetos da ARS aí para os próximos anos. Bom, a ARS pretende, nos próximos 3 ou 4 anos, abrir mais pelo menos uma meia dúzia de lojas. Tanto em company como de rua. Recentemente, faz uns 10 dias, abrimos uma filial em Sorocaba. Na região de Sorocaba. E já estamos com mais uma engatilhada, mas eu ainda não posso citar onde é, porque estamos em negociação ainda. Unidade própria mesmo, não é franquia? Não, é própria mesmo. Tá? E queremos também algumas lojas em company para esses próximos 3 anos. Muito bom. Para as pessoas conhecerem um pouco mais a RS, a proposta de trabalho, produtos, como funciona mais a loja, qual site e telefone eles podem estar acessando? Bom, a RS ela estará em Santo André, o site nosso é www.ars.com.br e o nosso telefone é 11 4469 3000. É só ligar lá que você vai ter um corpo de vendas para te atender da melhor maneira possível. E com certeza você vai ter a solução que você precisa para o seu produto. Muito bom. A gente chegou no final da entrevista, Antônio. Eu quero parabenizar você pela história, trajetória de sucesso. 40 anos com o mesmo CNPJ não é para qualquer empresa. Né? E parabéns pelo sucesso da sua empresa e muito sucesso adiante aí com as lojas e com essas novas unidades. Eu agradeço, estou à disposição. Se você um dia quiser fazer algum trabalho de um determinado tipo de parafuso específico,
falar de uma dureza e tal, a gente pode agendar uma reunião para alguma pessoa técnica ou alguma coisa que a gente vai estudar para poder apresentar. Não, eu acho que foi muito bom. Você falou de gestão para nós, de inovação, de qualidade e também falou de aspectos técnicos aí. E com certeza vamos agendar um outro bate-papo para detalhar mais essa parte técnica de um produto que eu não consigo imaginar uma empresa sem muitos parafusos lá para aplicar nas máquinas e equipamentos. É só você entrar no avião, você vê o que tem de parafuso no avião. Então é muita coisa. E olha, um parafuso quebrado derrubou um avião. Nossa. Mais uma vez, obrigado, parabéns pela entrevista e espero ter você em outros programas. Eu estou à disposição sempre que for necessário, sempre que for chamado. Muito obrigado. Obrigado a você. E para você que está nos acompanhando, obrigado por prestigiar o nosso programa. E não deixe de acessar essa e outras entrevistas no nosso portal. Acesse lá o www.soluçõesindustriais.com. Lá você pode encontrar as melhores soluções em produtos e serviços industriais e também você pode encontrar dicas, e-books e artigos especialistas que explicam como melhorar a produtividade e a inovação na sua indústria. Acesse lá www.soluçõesindustriais.com. Mais uma vez, obrigado pela companhia, pela sua presença e até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá!